Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é investimentos e financiamentos. Os tópicos a serem abordados nessa aula são análise de investimentos, metodologias de análise. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de avaliar a melhor forma de investimento para uma empresa, entender quais os componentes essenciais para a análise de investimento. Análise de investimentos. Análise de investimentos é a avaliação da viabilidade financeira em relação aos investimentos que uma empresa realiza, normalmente a longo prazo. Vamos pensar então o que vem a ser essa análise de investimentos. Vamos pegar um exemplo nosso. Você já realizou algum investimento? Ou pensa em realizar algum? Exemplo. Eu penso em comprar um negócio. Quero comprar um imóvel e lá aí abrir uma loja. Ou quero alugar um espaço e vou abrir ali o meu escritório. Para tanto, eu vou precisar reformá-lo, equipá-lo aí com computadores, impressora, todos os equipamentos aí necessários. Concorda comigo que vamos precisar de dinheiro? Vai ser necessário realizar aí dispêndios financeiros para viabilizar aquela sua empreitada. Bom, mas até aí é o básico. Quando nós vamos realizar um investimento, eu preciso analisar a viabilidade dele. Por exemplo, suponha que eu disponha aí de 10 mil e eu quero abrir um negócio cujo investimento inicial seja de 50. Bom, nem adianta eu começar, por que não? Visivelmente não é viável para mim. Naquele momento eu não tenho condições de investir naquele negócio. Não existe a viabilidade. Esse é um cenário. Segundo cenário, eu disponho de recursos para iniciar esse negócio. Mesmo exemplo, o negócio aí precisa de 50 mil e eu tenho 50 mil. Beleza, fui lá investir e abrir esse negócio. Mas assim, gente, quando eu coloco dinheiro num investimento, eu quero um retorno. Eu quero que ele seja viável. Eu não vou simplesmente empatar. Não é essa a ideia, pensando em termos empresariais, que nós buscamos lucro, rentabilidade. Bom, a análise da viabilidade financeira, então, ela vai se preocupar com esse tipo de coisa. Qual o retorno que eu tenho num determinado período previamente estipulado a partir do investimento que eu realizei? Em outras palavras, eu invisto dinheiro num negócio, num projeto, numa aplicação financeira, eu vou querer um retorno dentro de um determinado período. Essa é a ideia que a análise de investimentos se preocupa. Metodologias de análise. Bom, existem várias. Vamos começar falando da mais básica de todas. Método do payback. Fórmula do payback simples. Payback é igual investimento inicial dividido pelo ganho no período. O que significa o payback? Basicamente, em quanto tempo eu consigo recuperar o investimento realizado? Suponha que eu realizei um investimento de 10 mil. 10 mil. E esse determinado projeto gera para mim, todo mês, um ganho líquido de 5 mil reais. Retomando o raciocínio. Eu investi 10 mil, primeiro ano recuperei 5 mil, segundo ano recuperei mais 5 mil do investimento realizado.
Pelo método do payback simples, fica claro que em 2 anos eu recupero 100% do investimento realizado. Por que ele é o método mais básico? Pois ele desconsidera o custo do dinheiro no tempo. Eu não coloco, por exemplo, qual a taxa que eu quero receber. Se existe alguma taxa mínima de atratividade aí nesse investimento, eu poderia fazer algo do tipo. Eu não me contento apenas em receber 10 mil de volta. Eu quero receber em 2 anos 10 mil mais uma taxa de remuneração de 20%. Logo, eu quero receber 10 mil mais R$ 2.000 de rendimento. Ou seja, o retorno que eu espero é de R$ 12.000. E estipulei que isso deve ocorrer em 2 anos. Pelo nosso exemplo, já não vai ser possível. Por que não? No primeiro ano eu recupero 5 mil, no segundo ano 5 mil. Esses 2 mil a mais de taxa de remuneração, eu só consigo recuperar no terceiro ano. A esse método, que inclui aí uma taxa de remuneração, chamamos payback descontado. Método do valor presente líquido. O que seria? Utilizado quando desejamos comparar 2 investimentos distintos, com diferentes fluxos de caixa, rendimentos, recebimentos. Devemos trazê-lo a valor presente, utilizando determinada taxa de desconto. Taxa mínima de atratividade, TMA, ou taxa interna de retorno, também chamada TIR. O método do VPL, então, ele traz a valor presente a diferença dos fluxos de entrada menos os fluxos de saída. É um método utilizado em finanças para viabilizar alternativas de investimento. Basicamente, o que eu faço? Eu tenho um valor para investir e eu projeto um fluxo de caixa para o investimento aí que eu visualizo colocar o dinheiro. Beleza. Tenho 2 cenários distintos, projeto 1 e projeto 2. Disponho aí de R$ 100.000. Supondo que eu coloque o dinheiro no projeto 1, num negócio, um negócio que eu vou adquirir. Vamos ver uma projeção de fluxo de caixa, o quanto vai entrar de dinheiro nesse negócio e o quanto vai sair. E traga todos esses fluxos a valor presente. Faça o mesmo no projeto 2. Veja as entradas, as saídas, traga tudo a valor presente e vamos comparar qual das 2 alternativas é a melhor. Mas percebam que existem 2 taxas aí de desconto que eu posso utilizar. A chamada TMA, taxa mínima de atratividade, é aquela taxa mínima que o investidor espera receber. Então ele põe assim, por exemplo, em 5 anos eu quero receber pelo menos essa determinada taxa mínima de atratividade. Ou então, em 5 anos eu espero receber essa taxa mínima de atratividade no caso do investimento 2. Pegue os 2 fluxos, traga valor presente e veja qual dos 2 consegue, nesse período, pagar a taxa mínima de atratividade que o investidor espera. Taxa mínima de atratividade versus taxa interna de retorno. Comentamos que a taxa mínima de atratividade é aquela que o investidor coloca assim: eu vou investir o meu dinheiro, supondo em 5 anos. Em 5 anos eu quero 2 coisas. Além do meu dinheiro de volta, ou seja, eu quero o retorno daquilo que eu investi, ser remunerado por isso.
que vai ser a taxa mínima de atratividade. É o mínimo que eu espero receber. De novo, vou colocar o meu dinheiro. Eu quero duas coisas então. Que ele volte para mim na sua integralidade, ou seja, o valor principal retorne para mim, aquilo que eu investi há 5 anos atrás. Além disso, eu quero que esse dinheiro venha com uma taxa de remuneração. E o mínimo que eu aceito é a TMA, taxa mínima de atratividade. Bom, essa é uma forma de analisarmos aí a situação. Existe uma outra que vai olhar assim. Investidor, tudo bem, existe aí a sua taxa mínima de atratividade. Por outro lado, em 5 anos, é possível que eu te remunere mais do que a TMA. Existe uma taxa máxima, que é o máximo que aquele projeto pode pagar em 5 anos e que vai remunerar o investidor. A essa taxa chamamos TIR, taxa interna de retorno, que em finanças dizemos que é a TIR que torna o valor presente líquido igual a zero. Ou seja, é a taxa máxima que eu posso pedir para aquele investimento, taxa de remuneração, que vai fazer com que eu em 5 anos receba o valor do principal mais aquela remuneração estipulada. Porque assim, se eu peço uma remuneração acima da TIR, da taxa interna de retorno, o que vai acontecer? Em 5 anos não vai ser possível eu ter esse dinheiro de volta com a remuneração. Eu vou precisar de um período maior. Vamos analisar a comparação da TMA com a TIR. Caso a TIR seja maior que a TMA, ou seja, a taxa interna de retorno maior que a taxa mínima de atratividade, dizemos que o investimento é viável. Sendo a TIR menor que a TMA, investimento inviável. Já no caso da TIR igual a TMA, investimento equiparado. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre investimentos e financiamentos. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!